palavra que eu quero compartilhar nessa manhã, ela para mim, ela se tornou muito especial, porque é uma pregação muito diferente das que eu já preguei em toda a minha vida. Faz algum tempo, eu não lembro quanto tempo atrás, eu estava na casa da minha irmã, e ela tinha achado algumas anotações do meu pai, e tinha um esboço do meu pai. E aí eu tirei uma foto daquele esboço do meu pai e eu guardei. Meu pai já está com o Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida, pelo testemunho dele. Sempre lembro do meu pai estudando Bíblia em casa, preparando aulas, preparando pregações. Meu pai escreveu durante muitos anos no jornal Folha da Tarde, o que chamava-se Coluna Bíblica. Todas as segundas-feiras ele tinha uma palavra, ele trazia uma reflexão bíblica. E aí, quando você está numa casa que você tem muita inspiração, nós somos bisnetos de pastor evangélico, então tudo isso de uma certa forma é uma grande herança espiritual que se recebe, o que não resolve para fim de salvação. Deus não tem filho, não tem neto, Deus não tem filho, Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, Deus só tem filhos, e nós temos que ser feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. O que meus pais fizeram é muito bom para eles, me abençoam e me alcançam, mas não resolvem a minha vida pessoal com o Senhor. Eu precisei entregar a vida a Cristo, fiz isso quando eu tinha 10 anos de idade, mas a inspiração e o testemunho falam muito alto, né? A vida de oração dentro de uma casa fala. Se você tem alguém que abençoa a sua casa, se você tem pais crentes, louve a Deus por isso. Se você não tinha ninguém crente na sua casa e você chegou a Jesus Cristo, saiba que Deus te ama muito, porque Ele foi te buscar então com mais dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Valorize isso, valorize a vida com Cristo, a vida de oração dentro da casa, o testemunho que um pai que ora, que uma mãe que oram podem dar para seus filhos é a melhor coisa, é o melhor exemplo. Mais do que se fala, é o que se vive. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu pai, ele fez uma organização muito interessante, muito tremenda, e eu fui, não tinha dicas, né? Tinha versículos agrupados, tinha alguns argumentos juntos. Então quem prega normalmente escreve pouca coisa, tem que estar cheio da palavra para pregar, né? E aí o que acontece? A Bíblia tem alguns segredos, tem alguns lugares que são como que alguns lugares de convergência do Senhor, em que o Senhor, Ele coloca pertinho verdades, realidades espirituais interessantes e importantes que Ele quer destacar para nós. E aí eu vou falar sobre Jesus o pastor. Jesus o pastor é uma figura linda da Bíblia, porque Deus, Ele olhou para a gente com muito amor, né? E quando Ele olha assim as ovelhas, Ele pensa em você e em mim. Ele pensa em você e em mim com muito amor. Sabe por quê? Porque ovelha é um bicho burro pra caramba, é muito burrinho. E aí Deus nos chama de ovelha, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente entenda que em muitos aspectos nós somos muito burros, e nós precisamos de um pastor que nos cuide. Nós achamos que nós somos muitas coisas, nós achamos que nós temos a capacidade de fazer coisas. Algumas ovelhas acham que podem andar para longe de onde está o rebanho, de onde está o pastor, porque elas dão conta, porque elas sabem muito bem cuidar da vida delas, porque elas são muito bem donas dos seus narizes, e normalmente vão ter que descobrir da pior forma que isso não é verdade, porque Deus com muito amor fala para você e para mim: vocês são burrinhos. Aí Jesus com muito amor fala: sem mim nada vocês podem fazer, mas em Jesus nós podemos todas as coisas. No Senhor nós somos poderosos. No Senhor, na sua palavra, cheio do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas extraordinárias nessa vida, para que o Senhor seja glorificado, para que todo mundo saiba que não é uma questão nossa, mas é uma questão dele em nós. É o pastor que nos conduz de todas as maneiras e de todas as formas ao propósito do Senhor. Mas é interessante que esses 3 salmos, eu vou pregar 3 salmos nesta manhã, não é isso. Eu vou encorajar você. Leia o Salmo 22, o 23 e o 24, porque ali você tem uma síntese tão tremenda da obra de Jesus Cristo, que o Salmo 22 é um dos salmos messiânicos mais poderosos que você vai encontrar na Bíblia, e você vai entender porque que Jesus diz que Davi era profeta.
Davi, ele escreve um salmo em que ele, com certeza, viveu a realidade da cruz de Cristo, ele viveu a crucificação profeticamente, e o que ele escreve neste salmo, é impossível um ser humano escrever sem ter o poder do Espírito Santo sobre si. Então no Salmo 22 você vai encontrar a crucificação apresentada, relatada de uma maneira tremenda, porque alguns versículos são coisas literais que aconteceram na cruz. Depois, acabando o 22, você entra no 23, e o Salmo 23, até a Fulvia hoje trouxe a igreja para declarar o Salmo 23, é um dos textos mais clássicos da Bíblia, é um dos textos mais lindos, em que o Senhor Jesus se revela justamente como o nosso pastor, e aí, ali você encontra então descanso, você encontra condução, você encontra refrigério. O Senhor Jesus, ele nos conduz pela vida, ele morreu na cruz para nos salvar, aí ele se revela como aquele que nos conduz para a vida. E quando você chega no Salmo 24, você vai encontrar um salmo profético acerca da volta do Senhor Jesus, falando acerca dos últimos dias. Então é tremendo, uma síntese do Evangelho de Jesus Cristo em 3 salmos, é o que você precisa ler, marcar, vale a pena. Se não fosse uma palavra curta, eu ia ler alguns dos textos destes, mas eu quero focar em algumas verdades que eu preciso que o Espírito Santo marque o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém? A primeira revelação então que eu quero trazer para você, é que Jesus, ele se revela como o bom pastor. E o bom pastor, a gente pensa em Jesus como aquele que conduz as suas ovelhas, mas não é exatamente esta a ênfase que eu quero trazer para você. E eu quero pegar pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Abra comigo na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10. E no capítulo 10 de João, nós encontramos Jesus falando algo que é muito poderoso e é muito profundo. Versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus se apresenta como bom pastor, não como o pastor que conduz as ovelhas do Salmo 23, mas Jesus se apresenta como bom pastor do Salmo 22, que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas não queriam saber dele, estavam desgarradas pelos seus caminhos, cada um seguia a sua vida conforme queria, ninguém estava afim de fazer nada para Deus, ninguém queria entregar a vida a Deus, ninguém queria obedecer a Deus, todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós fazíamos o que queríamos e achávamos que éramos os caras. Nesta situação, neste desempenho horroroso de vida, foi ali que o Senhor Jesus nos amou, foi quando nós éramos inimigos dele, filhos da ira. Nesta condição é que o Senhor Jesus nos encontra, e entender que o Senhor Jesus nos encontrou na pior forma, no pior estado, na pior manifestação de vida, é que nos deve constranger pelo seu amor, porque muitas vezes nós até achamos que nós somos muito bons, acima da média, e que nós merecemos muitas coisas, porque afinal de contas tem gente muito pior que nós. Então olha que legal, o Senhor tem agora a alegria de contar comigo no seu exército, Ele tem agora a alegria de contar com a minha contribuição para o seu reino, e muitas vezes nós nos achamos muita coisa, e é por isso que é bom a gente lembrar que a gente é ovelha, porque a gente é burro para muitas coisas. Você está entendendo isso? Eu estou super amoroso hoje com você, né? Fala sério. Não, é que estude sobre ovelhas. Se você estuda sobre ovelhas, você vai entender a figura. Deus deu com muito amor, Ele quer que a gente olhe para a gente mesmo e entenda o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos da Sua palavra, o quanto nós precisamos andar em rebanho, o quanto precisamos andar juntos, o quanto precisamos da sabedoria do Senhor, para que a gente possa viver a vida. E nós então estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo nos fala, e foi neste lugar que o Senhor Jesus, o bom pastor, nos encontrou. E Ele é o bom pastor, porque o bom pastor
pastor literalmente dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele vai depois falar um pouco a mais sobre o fato de que ele conhece as ovelhas e elas conhecem a ele. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí o Senhor Jesus diz ainda: tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus então ele tem reunido as suas ovelhas a partir do momento em que ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Ali começa a relação de amor do Senhor, ali não começa a igreja, ali não começa a religião evangélica, ali começa o relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus nos chama para um relacionamento com Ele, Jesus nos chama para conhecê-lo, Jesus nos chama para receber o resgate necessário para que nós possamos sair do império das trevas e possamos vir para o reino do Filho do seu amor. Não, você não era quase bom, você não era quase ótimo, você não era uma pessoa acima da média, você era alguém que precisava desesperadamente de salvação e nem mesmo sabia disso. Se Deus não levanta alguém para pregar para você e para mim que você precisa de salvação, você não ia entender, porque você achava que estava tudo bem em relação à vida que você e eu vivíamos, porque nós estávamos nas trevas, nós estávamos longe da luz, estávamos longe do Senhor. E é interessante porque a Bíblia, ela nos revela, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus se apresenta como aquele que era, que é e que há de vir. Então aqui nós vamos encontrar também 3 tempos da manifestação e da revelação de Jesus como pastor. Então Jesus, ele se revelou lá atrás, aquele que era o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. E o que nós vamos encontrar neste lugar, neste momento, é a cruz. A cruz é o lugar de encontro, a cruz é o lugar da revelação, a cruz é o lugar do preço pago, a cruz é o lugar onde o bom pastor se entrega e entrega tudo o que tinha, porque era necessário entregar tudo. Só Ele podia entregar tudo, ninguém poderia nos resgatar, nem boas obras poderiam nos salvar, religião evangélica não nos salva, ser de igreja não nos salva. A cruz era necessário, porque a morte entrou no mundo pelo pecado, e agora em Cristo, quando Ele morre, e Ele busca e toma a sua vida novamente, Ele agora nos oferece vida, e vida em abundância, pela sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus. Então Jesus veio, o bom pastor veio e deu a sua vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor. Mas depois a Bíblia nos fala do grande pastor. O grande pastor você vai encontrar comigo na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, nós encontramos então o grande pastor. E o texto é lindo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém, aleluia. Então entenda, quando você e eu fomos salvos, no dia em que você entendeu a obra de Jesus, no dia em que você entregou a vida a Cristo, você nasceu de novo. Neste momento não acabou tudo, nesse momento começou tudo, nesse momento não está tudo resolvido em relação à sua vida aqui, nesse momento está tudo resolvido em relação à sua eternidade, a sua salvação eterna você recebeu naquele momento, mas neste momento começa agora a obra do Senhor em você e em mim para a glória dele. É neste momento que começou o processo de libertação de tudo que nos prendia. Nesse momento nós precisamos começar
começar o processo de ser transformados na nossa mente, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de viver a vida. Agora começa um processo de transformação, começa agora um processo em que o Senhor vai se revelar, e Ele quer nos ensinar agora a nossa nova natureza. Ele quer agora nos ensinar que nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós temos vitória, nós temos graça, nós temos recursos, nós temos vida no Espírito, e nós precisamos cada vez mais nos desfazer do sistema em que nós vivemos, para viver o sistema que o Senhor está trazendo para nós agora. Tem muito crente que acha que depois que se converteu, vai aprender como ter a oração poderosa para vencer e conquistar as coisas do mundo, como se o Evangelho de Jesus Cristo fosse esse, como se Jesus tivesse morrido na cruz, para nos fazer agora ter as coisas que as pessoas do mundo têm. Você consegue perceber que coisa mais absurda que é essa? É por isso que eu falo que tem umas ovelhas que são um pouco burrinhas. Não, Jesus, Ele não morreu na cruz para nos fazer prosperar no mundo. Jesus morreu na cruz para nos transformar, nos regenerar, para vencer o mundo, para fazer a diferença no mundo, para enquanto estamos aqui pregar, anunciar as maravilhosas virtudes dEle, daquele que nos comprou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que precisamos de um pastor. O Senhor Jesus agora Ele vai nos conduzir desde a cruz de Cristo. Agora nós chegamos na cruz, então o Senhor vem com o seu cajado, e Ele vai conduzir o seu rebanho, ao longo da nossa vida. O Senhor vai nos conduzindo todos juntos, ao longo da nossa vida. O Senhor, que tem outras ovelhas de outros lugares do mundo, Ele está conduzindo todas as suas ovelhas para si. Ele está conduzindo todas as suas ovelhas, sabe para onde? Para casa. A sua casa não é aqui, o seu lar não é aqui, aqui não é o melhor de Deus para você. Jesus avisou muito claramente: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Então o que nós precisamos fazer? Andar em rebanho, precisamos andar a figura do corpo de Cristo, mas eu estou falando do pastor. O pastor vai conduzindo as ovelhas, Ele conduz a pastos verdejantes, Ele conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a alma. Não é isso que nós falamos no Salmo 23? O Salmo 23, então, é esta figura da condução do Senhor ao longo da sua vida. Desde o dia em que você nasceu de novo em Jesus Cristo, você tem direito a ser conduzido pelo pastor. Você não fez nada por merecer isso, o pastor deu a vida por você. Então o que você tem que fazer? Se render, se entregar. Porque sabe o que o pastor faz amorosamente quando a ovelha sai um pouquinho longe, e vai um pouquinho mais longe, e vai um pouquinho mais longe, e aí ela acha que ela está toda alegrinha, que ela é toda esperta. Achei um lugar muito mais legal que todo mundo, é todo mundo tão burrinho lá, estão lá passeando com o pastor, aquela coisa, mesmo lugar de sempre, para aqui, vai lá. Aí ele fala: vamos, e para. Eu agora encontrei um caminho muito mais legal, eu estou aqui sozinha, estou desbravando esse lugar tão maior. E aí ela encontra uns 14 lobos assim, né? Os lobos ficam à espreita. É tudo uma figura bíblica. Deus criou os animais para pregar através da vida animal. O reino animal criado por Deus prega e fala verdades espirituais. Aí sabe o que o pastor faz com muito amor com essa ovelha que é tão esperta, que vai tão longe? Ele vai lá assim, com o cajado, ele passa assim no pescoço, sabe aqueles desenhos animados assim, zup. E aí o que ele faz? Com muito amor, ele pega a vara, todo amoroso, ele pega a ovelhinha no colo, com muito amor, ele pega a vara e quebra a perna da ovelha. Sabe por que ele quebra a perna da ovelha? Porque ele ama a ovelha, e ele não quer que aquela ovelha fique andando longe, que ela não tenha a menor noção de onde ela está levando a vida dela. Então o pastor quebra a perna da ovelha, para a ovelha não andar tão longe, porque ele ama, porque se ele não fizer isso, essa ovelha acha que é esperta e vai ser presa fácil na mão dos lobos ferozes e cruéis. Tremendo, né? O Senhor corrige a quem ama, açoita a todo aquele a quem Ele recebe como filho.
Se você faz o que você quer, está longe do Senhor e nada te acontece, fica esperto, porque quem está sem correção é bastardo, mas não é filho. Mas quem o Senhor corrige porque ama, pode ter certeza que Deus não desistiu ainda, e Ele está justamente corrigindo e alinhando o seu cuidado, o seu pastoreio. O bom pastor, ou o grande pastor, ele é aquele que conduz ao longo da vida. Então, se na cruz nós encontramos o passado, na morte de Jesus, com o cajado nós encontramos o presente, nós encontramos a nova vida em Cristo. E o que significa o presente é que esta é a nossa trajetória cristã. Enquanto estamos aqui na vida, aqui, até que o Senhor venha, o Senhor está nos conduzindo. Esse é o nosso presente, essa é a nossa jornada. Esta é a nossa jornada. Não estamos sós, estamos com Cristo. Não somos aí, não estamos soltos no dia a dia da vida, mas nós temos quem nos conduz. E a terceira manifestação do pastor, essa aqui para mim ela é sempre muito especial, porque ela vai falar do que vai acontecer logo mais. Pedro nos revela isso na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Pedro, capítulo 5, versículo 4. Aí agora nós encontramos o Supremo Pastor. Aleluia. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso futuro, então, no nosso futuro, a revelação do Supremo Pastor. Então agora o que nós vamos encontrar é a coroa. O que nós vamos encontrar é a retribuição dele acerca daquilo que nós fizemos para ele ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada. Então, enquanto caminhamos, nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. Nós olhamos o que está acontecendo no mundo ao redor e percebemos que cada vez mais os sinais da sua vinda estão manifestos, os sinais da sua vinda estão cada vez mais estampados, cada dia mais aumenta a intensidade, cada dia mais aumenta a revelação e a frequência. Isso significa o quê? Que nós temos que estar cada vez mais juntos com o nosso pastor, porque inclusive nos últimos dias vem o engano. Foi isso que Jesus falou em Mateus 24, quando ele começa o sermão profético acerca dos últimos dias. Veja que ninguém vos engane, veja que ninguém diga para você: ai, bobagem congregar, fica em casa, liga a sua playlist, você não precisa de ninguém, você tem todos os recursos, porque você é salvo, você é de Jesus, o Espírito Santo está com você, para que congregar? Esse é engano dos últimos dias. O diabo, o lobo, tenta tirar as pessoas da comunhão, tirar as pessoas de ter outras pessoas que vão encorajar, que vão falar, que vão confrontar, que vão orar, que vão andar juntos, que vão aconselhar, que vão fazer parte da adoração corporativa, vão fazer parte do seu crescimento. É por isso que nós precisamos congregar, é por isso que o Senhor criou o rebanho das igrejas locais. Você precisa continuar fazendo parte de uma igreja local. Você que está em casa e não faz parte de igreja nenhuma, se você está aí na internet só por uma necessidade, glória a Deus. Se você acha que isso é viver cristianismo, você está enganado. Você é uma ovelha bobinha andando perdido por aí. Você precisa fazer parte de um lugar, você precisa servir ao Senhor em algum lugar. Que as pessoas falam: o que eu vou fazer na igreja? Eu vou servir a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. É aqui que você vai exercer os seus dons, é na comunhão dos santos que você vai receber o poder de Deus, é na comunhão dos santos que você vai encontrar alguém que ora por você, que se importa com você, que vai te abraçar, que vai declarar: Deus te abençoe, que vai saber que você faz parte de algumas das reuniões e que vai acompanhar a sua vida, para você poder acompanhar a vida de mais alguém. Quem só recebe e não dá nada para ninguém é inútil no reino de Deus. O que você tem feito por alguém desde que você encontrou a Cristo? Em que a sua vida é frutífera a Deus? Essa é a grande pergunta que eu faço. Porque nós congregamos por quê? Para fazer parte. Nós congregamos para sermos abençoadores, nós congregamos para sermos úteis nas mãos do Senhor, e porque nós precisamos uns dos outros. O Senhor criou desta maneira. Quem não sente falta tem que parar para pensar se entendeu realmente o Evangelho. Quem acha que está tudo bem tem que parar para pensar se o Espírito Santo fala ao coração. Nós precisamos abrir mão da nossa lógica humana e precisamos receber a verdade.
da revelação da palavra de Deus. O Evangelho de Deus não vai atender a sua lógica, porque a Bíblia fala inclusive que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se não atende a sua lógica, louvado seja o nome do Senhor, é um bom começo, porque o Senhor nos chama para crer, para confiar. Não tem lógica para o sistema do mundo, mas tem toda a lógica no sistema do reino de Deus. O reino de Deus é mais alto, o reino de Deus é mais profundo. A verdade da vida cristã, ela é que nós precisamos andar com o Senhor, precisamos ser conduzidos por Ele e precisamos andar juntos, uns com os outros. A Bíblia fala de muitas coisas, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, ensinando uns aos outros, cuidando uns aos outros, exortando uns aos outros, profetizando uns aos outros, ministrando uns aos outros. A Bíblia tem um monte de uns aos outros. E onde é que você vai viver uns aos outros? Onde estão uns e outros. Não tem outro lugar para você viver uns aos outros que não seja na reunião da igreja de Cristo. O Senhor não desistiu de você. Acho que uma das experiências mais marcantes que eu já tive no meu secreto, teve um dia que eu estava orando lá no meu escritório de casa, e eu estava sentado assim, e eu tive uma visão muito marcante, que foi como se o Senhor me pegasse pela mão, e aí eu vi assim como se fosse um desenho animado, como se fosse, era como se o Senhor Jesus, Ele me pegasse pela mão, e Ele começasse a andar pela Bíblia. Era como se eu entrasse dentro da Bíblia, como se a Bíblia fosse um cenário, e Ele estava vestido justamente com a figura do pastor, do bom pastor. Eu quero que você entenda que esse lugar, esse caminho, esse lugar de refrigério de alma, a vereda da justiça, sabe qual é esse lugar? Esse lugar é a palavra, esse lugar de refrigério é a palavra, esse lugar de condução é a palavra, esse lugar de segurança, não é um lugar físico humano, é um lugar espiritual, onde o Senhor quer nos levar. Ele quer nos conduzir através das suas promessas, através dos seus recursos, através de tudo aquilo que Ele disse que fará, através das histórias que nos inspiram, homens e mulheres que viveram antes de nós. Você precisa estar imerso na palavra com o bom pastor, para que Ele possa então te conduzir às águas de descanso, porque neste lugar, certamente, que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e você e eu poderemos habitar na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem nos buscar, querido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos às portas, logo mais, quanto tempo? Não sei, logo mais, o Senhor virá nos buscar. Leia o Salmo 24 para fechar o seu domingo, sabe? Antes de chegar em casa, ligar a televisão para ver um monte de porcaria, leia os Salmos, leia o 22, o 23, o 24, eu te prometo que você não vai levar 15, 20 minutos, e vai fazer toda a diferença na sua vida. O nosso futuro está no Supremo Pastor vir nos buscar, e Ele vai retribuir aquilo que nós fizemos por Ele. Isso pode ser uma grande bênção, e pode ser uma grande tragédia. Ser salvo é uma grande bênção. Agora, se Ele vem para nos retribuir, e nós não fizemos nada ao longo da nossa vida cristã, não levamos uma pessoa a Cristo, não pregamos para ninguém, não servimos os irmãos, não tivemos vida de espírito, não manifestamos a bênção dos dons para as pessoas ao nosso redor, se nós achamos que vir à igreja é sentar e receber e ir embora, e chegar até um pouco depois que começa o louvor, para não dar nem adoração, e quando acaba já saio correndo, porque pronto, bati o ponto, agora estou livre disso. No dia que o Senhor Jesus vier te encontrar, para te dar segundo aquilo que você fez para Ele, sabe aquela frase, brincadeira, eu te desejo em dobro tudo aquilo que você deseja para mim? O Senhor Jesus vem para te entregar
segundo aquilo que você fez para Ele. Aí eu te pergunto, o que você tem feito de verdade para o Senhor? O que obras Ele vai encontrar em você naquele dia? E esse é o nosso futuro, o futuro é encontrar com o Senhor. Alguns já foram, alguns partiram antes da hora. Sempre falo com a Dalva, nossos pais, falo com a Fúvia, meus sogros, foram muito apressados. Eles podiam estar aqui ainda, não precisava ter ido já para Jesus, calma, né? É uma brincadeira, tinha a sua hora, mas já estão com o Senhor. Alguns não achavam que iriam, e já foram encontrar com o Senhor, porque muita gente fala, daqui a pouco eu penso nisso, eu vou tomar uma decisão de ano novo, eu vou fazer. Alguns não tiveram a oportunidade, porque chegou o tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Muita gente fala, quando até Jesus voltar, está tudo bem, você não sabe se Jesus vai voltar, ou se você vai encontrar Jesus antes dele voltar. Você não garante nada, nem eu garanto. Precisamos ser achados servindo. Em nome de Jesus, nós somos uma igreja que serve. Eu fico impactado com a dedicação, com o zelo das pessoas que servem neste ministério. Louvado seja o nome do Senhor. É uma honra servir junto com vocês. É uma alegria servir junto com vocês. Nós somos chamados para fazer a diferença, acolher pessoas, abraçar gente, orar, profetizar, ministrar, servir, adorar juntos, ensinar a palavra. Jesus da glória, quanta coisa acontece aqui em nosso meio. Se você faz parte aqui conosco, eu quero dizer que você é poderoso no Senhor. Há uma unção do Senhor sobre nós, há promessas do Senhor sobre nós, e esse é um ano de fazer proezas em nome de Jesus. Você e eu precisamos conhecer mais o nosso Deus, para sermos fortalecidos nesses dias, e fazermos proezas para a glória dele em nome de Jesus. Está animado para servir o Senhor? Você entendeu que você não pode andar muito longe do bom pastor? Você precisa da condução dele, eu preciso da condução dele. Aleluia. Deus nos abençoe. Vamos orar.